Boa tarde, nação brasileira. Estamos aqui em Itu, a cidade do despertar monárquico, e o primeiro encontro monárquico do interior do estado de São Paulo. Agora vamos assistir a palestra do Dom Rafael Nogueira. Vamos lá. Extremamente frágil, era só um parlamento e alguns estados nem mandavam representantes para esse parlamento. A lei era frágil, se chamava Artigos da Confederação, e começaram a brigar entre si os estados por território, por inclusive limites de navegação marítima, e começaram a se estranhar por questões comerciais também. O que acontece? Os Estados Unidos da América, termo que aparece na Declaração de Independência, estavam se quebrando. Daí vem a ideia federalista, que muita gente no Brasil usa esse termo para falar de autonomia dos estados, mas ela surge como um modelo de união e cria um governo central mais forte. Eles criam então uma Constituição de 7 artigos, depois de uma briga da Virgínia, a Virgínia era o estado mais rico e forte, como era no nossos séculos 18 e 19, Minas Gerais aqui. Então eles tinham necessariamente convencer a Virgínia a ratificar a Constituição. Ele falou aqui, que eu estudei um pouco de direito internacional, não sei se alguém aqui sabe, como eram estados diferentes, é como se fossem países diferentes aliados. Os Estados Unidos da América eram paizinhos organizados em confederação. Então nesse momento eles querem se unir de fato, como um país só, um povo só. E aí, pro direito internacional, você tem a aprovação pelos representantes e depois precisa da chamada ratificação nos locais, nos devidos povos. Então eles vão estado por estado perguntar: e aí, vocês aceitam ou não aceitam essa Constituição? E na Virgínia o negócio estava embaçado, porque o adversário da Constituição fez um discurso de 7 horas seguidas contra a Constituição. E em seguida, o nome dele é Patrick Henry, é inclusive o cara que inventou aquele mote No Taxation Without Representation, ou seja, não pagamos tributos sem que estejamos presentes no parlamento. E ele achou que o governo central estava forte demais, fez esse discurso de 7 horas, sucedido por um outro discurso de quase 7 de James Madison, um dos homens que ajudou a construir a Constituição. Restou aos Estados Unidos da América mais um documento. Eles conseguiram a aprovação, só fizeram um grande cambalacho, só para vocês terem ideia dessa democracia. Exposições longas. A partir desse debate na Virgínia que surgiu o Bill of Rights, a Declaração de Direitos para os Indivíduos. Porque ele colocou, o Patrick Henry, que os indivíduos estavam sem proteção e o Estado estava forte. Daí surgiram as ideias dos direitos, os direitos individuais, e aquela proteção inclusive do direito ao posse de armas. Beleza? Eles têm então, vejam bem, uma união que surge por oposição a franceses e indígenas e depois aos ingleses, uma união, digamos assim, frágil, só para a finalidade de vencer a guerra e depois para se autogovernar. Inclusive o George Washington é herói mesmo, viu? Porque ele sustentou, além de ele ter organizado a guerra, ele sustentou do próprio bolso o exército por um tempo enorme, porque a porcaria do parlamento da Confederação não arrumava para ele arma, suprimento e dinheiro. Então o que acontece? O cara sustenta, eles acabam miraculosamente vencendo a guerra e lhes resta essa memória. A Declaração de Independência do 4 de julho e uma Constituição que dura desde a sua fundação. Eles sabem que eles são isso daí. Depois a gente pode pegar o cowboy, o beisebol, né, o futebol americano e coisas assim, que são, se vocês observarem bem, aspectos regionais. Você não fala de cowboy em Nova York, não caracteriza. Né? Então aí você vai vendo alguns aspectos regionais, alguns mais nacionais, outros mais focados em interior, outros mais focados em litoral, outros lá para a Califórnia, e por aí vai. Beleza, por que eu falei tudo isso? Porque aqui no Brasil a construção foi diferente. Nós tivemos a independência, eu já contei várias vezes, tá? Eu contei no Brasil Paralelo, eu contei também boa parte disso no filme Bonifácio, Fundador do Brasil. Então eu não preciso repetir tudo aquilo hoje, mas tivemos um processo de independência cuja luta foi a mesma daquela dos americanos, unir as diversas colônias que antes eram separadas. Então era preciso unir São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, etc.
Como é que o Bonifácio atuou aqui? Fizeram uma Constituição e tudo. Não foi a Constituição que uniu, a princípio. Foi a figura do Dom Pedro I. Foi a coroa. O Brasil conquista sua unidade territorial, na verdade a manutenção, porque essa unidade já tinha dado um trabalho desgraçado, muito antes, 1750, para Alexandre de Gusmão, que inclusive é de Santos. O pessoal que ouve minhas palestras diz que eu fico falando que tudo de Santos é de bom, é melhor, tudo. Não é não, é verdade o que eu estou falando. Oh, muita verdade. É quase isso. É verdade. Santos, a linda de Santos. Verdade o organizador está aqui para testar. Senhores, o que eu estava falando? Falei de Santos, eu me perco até. Da unidade. Foi a coroa que deu a unidade. Então, a coroa era um símbolo. Bonifácio dizia com todas as letras: precisamos de um centro de força e união. Era preciso um centro. Hoje a moda de federalismo mal expresso, ela está fazendo a gente pensar que você separando tudo, deixando tudo para os estados, as coisas se resolvem porque sim. Não, precisa ter equilíbrio. Eu não estou defendendo também que o poder tem que ser central. Eu concordo com o que o Dom Bertrand falou da subsidiariedade. Ele está certíssimo. É só o que resta, que a sociedade não consegue organizar município, que os municípios não conseguem se organizar e por aí vai. Mas o poder central tem que ser forte, para garantir a unidade. Forte sem ser invasivo. Então a coroa foi a nossa primeira unidade, certo? Depois veio a Constituição. Uma Constituição que não foi como a dos Estados Unidos. Ela foi feita por um conselho, inclusive um parente meu, que era o Marquês de Baipendi, ele era um Nogueira, né? Nogueira da Gama, Manuel Jacinto Nogueira da Gama. Ele ajudou, ele era um desses conselheiros, um desses notáveis que fez parte da redação da Constituição de 1824. Ela então é outorgada e passa a funcionar aqui no Brasil. Temos então um documento que durou por 200 anos, não, errei, durou por quase 100 anos. Mudou um pouco, né? Mas beleza. Então percebam o seguinte: a gente tinha esses elementos de unidade. Quando vem a República, agora eu posso começar a falar mal. À vontade. Quando vem a República, eu falei quanto tempo? Porque eu quero falar ainda uma coisinha da construção. Está quase acabando o meu tempo, eu nem comecei o tema. Está só um pouquinho mais. Depois disso, houve, no período do segundo reinado, um esforço maior para dar a unidade, essa unidade espiritual, moral, que foi a criação do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, o IHGB. Isso foi criado, na verdade, no papel por um militar, mas a idealização foi de Bernardo Pereira dos Vasconcelos, um homem que era liberal, à época eram os esquerdistas da época, muito melhores do que os de hoje, mas ele era um liberal e depois ele volta a ser conservador. Ele foi conservador, virou liberal, convicto, e depois voltou a ser conservador, o que ele chamou de regresso. Então ele era um regressista. E esse homem, que era pelo regresso que ele queria retomar algumas coisas antigas, ele ajuda a fundar o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, e ajuda a fundar também o Colégio Pedro II, tá? Que a gente paulista costuma chamar de Colégio Dom Pedro II. Esse não tem dom, esse é Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II era um lugar onde as elites do Brasil se encontravam, a juventude estudava no Colégio Pedro II. Então quando você vê lá no sul, que no período das regências, estoura em 1835 a Revolução dos Farrapos, a Farroupilha, os filhos do Bento Gonçalves, líder da Farroupilha, foram estudar no Colégio Pedro II com os líderes dos cariocas e com os filhos dos líderes lá da Bahia, que fizeram lá a revolta da Sabinada, que não tem nada a ver com o nome do Sabinada, o nome dele era Sabino, tá? Então, os filhos de Sabino estavam estudando. Então, ó a centralização. Você vai dar uma formação. Aliás, o Colégio Pedro II foi um presente, né, dado ali pelo Bernardo Pereira, por um grupo de políticos, ao Pedro II, quando ele tinha 12, 13 anos. Imagina se hoje uma criança de 12, 13 anos vai gostar de receber uma escola. E ele adorava, ele ia às aulas, tá? Fazia sabatina aos sábados, fazia sabatina. E vocês imaginam o poder de união que isso dava? Crianças de todos os estados, no caso eram províncias, crianças de todas as províncias, das elites de todas as províncias, estudando juntas, e de repente vem o Pedro II, que falava fininho: oi, tudo bem, podem sentar, e começava a dar aula dele lá. Isso é unidade. E o IHGB? O IHGB pensou o Brasil intelectualmente, reuniu os dados dispersos
e começou a formar uma ideia geral. O que é o brasileiro, queriam responder. E viam, o brasileiro não é exatamente o índio, mas também não é o português. Então começam a representar nas imagens, primeiro nas imagens, né, vocês sabem muito, com aquelas imagens dos índios morrendo, dos tamoios ou qualquer coisa assim, dá uma ideia de que o índio acabou morrendo para surgir o brasileiro, de uma certa fusão do português com o índio. É um pouco triste, mas foi a síntese que eles chegaram na época. Alguns livros passam a surgir para expressar isso, notadamente o Guarani. Vocês percebem que inclusive a ópera de Carlos Gomes, que foi estudar na Europa a ópera Às Expensas de Pedro II, inclusive pintores, essa pintura de Vitor Meireles estudou na Europa a pintura com dinheiro de Pedro II, para que eles pudessem encontrar esse Brasil, essa ideia de Brasil, e dar a unidade na literatura, na poesia, na música e na pintura. Isso é unidade, deu para entender? E eles encontraram. Deem uma olhada nos elementos dessa imagem. Essa é a primeira. Hoje é o dia. Dom Bertrand salientou isso na fala dele. A primeira missa foi rezada. Isso foi pintado no segundo reinado, com base num documento primário, que é a Carta de Perovaz de Caminho. E mostra aí os índios em torno, de modo até respeitoso, né, em torno da cruz, o primeiro monumento que o Brasil recebeu, e também participando em alguma medida da missa, da Santa Missa. Reparem só uma coisa, eu não sei quem está operando, se tem alguém operando o computador, eu deixei duas imagens, queria que agora fosse para a segunda imagem. Não funcionou o meu apelo, mas daqui a pouco isso vai dar tudo certo, alguém já me ouviu. Olha lá, está em... É uma branca e preta. Não foi... acho que eu fui tão gênio que acho que eu salvei as duas iguais. Vê se tem outra no pendrive. Enquanto isso eu vou falando. Essa imagem, ao mesmo tempo em que ela faz com que os brasileiros recordem aquele momento, ela nos remete a essa outra imagem. Essa outra imagem foi pintada para retratar o Papa Urbano II convocando os cruzados. Essa é a convocação da primeira cruzada. Quando a gente no Brasil Paralelo fala em cruzada, e a gente no primeiro episódio tenta mostrar aquilo que o professor também falou, que há uma continuidade nos esforços de vencer o Islã e nos esforços de expandir o território para cristianizar os novos povos. Está até nas imagens, deu para entender? Volta na imagem, por favor, na colorida, se puder. Aí vocês vão observar que há uma relação entre o Papa Urbano II convocando os cruzados e os índios. Os índios estão nos lugares dos vários cavaleiros, entendeu? É isso. Essa é a nossa luta. E esse é o Brasil. Então nós hoje não temos tantas figuras identitárias. A República foi proclamada, e ela foi proclamada pelos motivos mais imbecis que a gente pode pensar. Porque por um lado nós temos aquilo que nós contamos no Brasil Paralelo, que foi um caso de ciúme, né? Na verdade, ali a passeata ou cavalgada, ou sei lá o que foi aquilo, aquela manifestação pública do 15 de novembro de 1889, foi uma pressão para que caísse o gabinete, ou seja, para que saísse o presidente do Conselho de Ministros. E aí falaram para o Deodoro: parece que o sucessor vai ser o tal, ou seja, o cara que lhe roubou a amada. E ele disse: esse não, mesmo ele tendo tido gritado viva o imperador no tal do 15 de novembro. Então aí que ele começa a lutar para a República. Mas é só isso? Não, já havia, né, alimentação, essa ideia estava sendo alimentada, inclusive aqui em Itu. Mas eu não estou falando que Itu só se caracteriza por isso. Já foi falado com clareza que Itu é multifacetada, mas uma das facetas é essa da República. Então os paulistas estavam cultivando uma ideia republicana com base em duas coisas. A primeira, eles queriam mais protagonismo. Eles, né? Nossos ancestrais aí, enfim, queriam mais protagonismo porque parecia que tudo se resolvia no Rio de Janeiro. E os paulistas eram já os mais prósperos, se não os mais ricos, pelo menos aqueles que estavam prosperando mais rápido. No final do segundo reinado, os paulistas eram os mais prósperos. Inclusive havia peça de teatro passando em São Paulo que mostravam uma família e um irmão que trabalhava que nem louco
tendo que sustentar os outros irmãos que não faziam nada. São Paulo já se via assim no segundo reinado, certo? Não é uma coisa da República, é antiga essa ideia. Beleza, os paulistas tinham essa visão. Ao mesmo tempo tinha um segundo ponto que eu esqueci agora. Eu vou lembrar enquanto eu estiver falando das outras coisas. Eram dois pontos em São Paulo. Depois nós tínhamos o exército. O exército volta da Guerra do Paraguai, tendo convivido com argentinos e uruguaios, que já eram povos que, embora não fossem lá pré-claros e muito cultos, eles estavam lidando com pessoas que tinham menos cultura ainda. O povo brasileiro era muito, embora amasse muito o império, era um tanto frágil culturalmente. E os argentinos, até hoje, eles leem mais que os brasileiros, 5 vezes mais. Por mais que leem porcaria, enfim. Mas eles leem mais. Então chegava um espanhol, um argentino falando espanhol, rápido e convicto, naquele jeito de arrogante argentino, mesmo que ele não saiba do que está falando. E os brasileiros foram ficando um tanto, né, os soldados, muitos eram escravos que tinham se voluntariado justamente para ganhar a liberdade depois. Os brasileiros, isso década de 60 do século XIX, voltaram para cá. A República deve ser legal, os caras são tudo inteligentes e ficam falando em liberdade, que a gente é escravo porque aqui é império. Voltaram com essas ideias de merda para cá, desculpa. Depois, nós temos ainda uma filial da escola francesa, chamado positivismo, que não vigorou muito na França, na academia militar aqui, por causa de um Benjamin Constant, que é outro. Não é o Benjamin Constant que criou a ideia do poder moderador. Esse é um francês do século anterior. Benjamin Constant nosso. Então tem um Benjamin Constant que nos ajudou, o francês que inventou o poder moderador, e um Benjamin Constant que nos afundou, que inventou o positivismo à moda brasileira, militar. E começou a ensinar isso para os militares. Gente, militar adora isso, porque até funciona dentro do exército. Hierarquia rígida, obedece, não tem que conversar sobre tudo, ordem é ordem. E tudo técnico dentro do exército funciona, fora do exército, carga geral. E aí eles começaram a ter a ideia de não, vamos implantar isso no Brasil. Por quê? Porque o imperador é mole. É mole por quê? Porque ele deixava liberdade de imprensa? Porque ele respeitava o parlamento? Porque ele respeitava a rotatividade dos partidos? Então está se gestando não uma ideia de liberdade, mas uma ideia ditatorial, para se colocar no lugar de um império que deixava com que o povo tivesse voz. O povo votava mais do que no início da República. A primeira República dava menos acesso ao voto do que o Império. Então é preciso saber desses dados para a gente perceber que a identidade do Brasil foi muito bem construída, até que a República chega por causa dessas mesquinharias, né? Entre outras, tem aquela que eu esqueci também. Se eu não lembrar hoje, um dia vocês vão me perguntar. E, além do positivismo dos argentinos, eles só fazem besteira. Positivismo, Maradona lá. Teve também os paulistas. Lembrei. Os paulistas que estavam de saco cheio das outras províncias e se viam como mais próprios. Mas os paulistas estudiosos, que geraram depois o Partido Republicano Paulista, PRP, eles gostavam dos Estados Unidos. E começaram a trazer para cá o ideal federalista. Então aqui em São Paulo, tinham estudiosos do federalismo unidos àqueles que estavam bravos de ter que sustentar todo o império. Lá no exército tinha os caras que voltaram ressentidos da Guerra do Paraguai também, porque o imperador gostava mais da marinha, e isso era notório. A marinha brasileira no império nos dava muito mais destaque, mas o exército foi heróico mesmo da Guerra do Paraguai. O exército não recebeu os afagos necessários e ainda pensava com positivismo lá dentro. Só faltou o estopim, que foi o caso de ciúme com o Deodoro. Acabou. Estava pronto para estourar. Tem mais um fator que infelizmente não dá tempo de eu explicar em detalhe. Esse fator pouca gente fala. A maçonaria estava dos dois lados. Tinha maçom monarquista e maçom republicano. A Igreja Católica também estava dos dois lados. Não dá para usar esses elementos como um ou outro. Entendeu? Isso eu acho que não explica. O que explica, na verdade, é que no finalzinho do segundo reinado, nós tivemos a demissão, antes do tempo, de um gabinete, o gabinete Zacarias, no contexto da Guerra do Paraguai. Era um gabinete liberal.
E geralmente os liberais e os conservadores se alternavam por um tempo mais ou menos equivalente. Ele demite precocemente os liberais. Sabe o que era demitir um dos grupos políticos? Era o seguinte: o presidente do Conselho de Ministros, que nomeava os ministros do Conselho, né, que era chefiado pelo presidente do Conselho de Ministros. Então ele nomeava o Conselho de Ministros. Esse grupo organizava em cada província as eleições para formar o parlamento. Então eles organizavam de um jeito que tentando favorecer o seu lado, ao mesmo tempo em que cada ministro podia empregar pessoas. O número era bem menor que hoje. Não imagine a mesma coisa, que hoje era menor proporcionalmente, mas eles podiam empregar suas pessoas. Então assim, o partido que estava no gabinete geralmente era o partido mais forte no parlamento e geralmente era o partido com mais empregos. As outras pessoas que saíam disso, que inventavam que sua profissão era política, ficavam aguardando chegar a sua vez de novo. Os liberais foram retirados antes do tempo e nunca chegava a sua vez, só ficava conservador. Por quê? Porque liberal briga mal, era preciso ganhar a guerra. E o Caxias exigiu. Esses liberais ficam falando mal de mim, financiando caricatura minha nos jornais, falando um monte de besteira, atrapalhando a guerra, e é preciso que eu não trabalho mais se não tiver conservador no poder. Os liberais ficaram bravos, e também ficaram mais bravos ainda porque ficaram sem pauta, porque eles falaram: agora vamos ser abolicionistas como nunca. Só que os conservadores já eram abolicionistas, e foram os conservadores que promoveram a abolição. Então os liberais ficaram: não temos mais o que falar, acabou, como é que vamos conseguir voto? A gente não sabe de guerra, a gente não vai abolir a escravidão porque os conservadores já fizeram, vamos virar republicano. Olha quanta mesquinharia. É proclamada a república, a gente joga tudo isso no lixo, toda a nossa identidade. A coroa, as construções do IHGB, toda essa produção é lida na escola com ironia, com sarcasmo, com zombaria, aquele indianismo daquela época. Por que a gente não traz para dialogar, dando dignidade a isso? Pode ser que dê para a gente fazer novas interpretações, mas por que só zombar? Beleza, essas questões depois, quando surge, eu vou bem rápido, vocês me dão mais 10 minutos só? Parece que eu tinha 5. Ah não, eu falei só meia hora. Olha, eu corri bem. Então, o que a gente tem é... Eu vou fazer um caminho para falar do desastre republicano que geralmente não é percorrido por quem fala do assunto. Eu quero mostrar para vocês como esse grupo que encabeçou a república, que na verdade foi o exército tinha poder mesmo para desarraigar o império. Claro que era possível existir uma guerra civil. E Dom Pedro, muita gente me pergunta, por que Dom Pedro II não resistiu em guerra? Eu digo, sei lá, meu amigo. A gente sabe que o Dom Pedro II não tinha vontade de fazer uma guerra civil, um derramamento de sangue de brasileiro, para se manter no poder. Tá? Então, isso é um tanto inconcebível do ponto de vista do nosso imperador, né? O imperador que nós conhecemos. Mas eu quero mostrar para vocês que caminho é esse que eu disse que geralmente não fazem. O golpe, então, é feito por militares e é uma briga interna. Porque aqueles que eram mais estudados, de tudo isso que eu falei, os mais estudados eram os federalistas e os positivistas. E eles brigaram. Quem vai ficar com o quê? Aí eu pergunto para vocês, quem ficou com a Constituição de 1891? Os federalistas. Era uma Constituição que tentava... Nossa, foi um desastre. Já começou por aí o desastre. Porque a Constituição de 1891 se dizia federalista e os governos foram centralizadores pra cacete. Mas era lá, a bandeira, a primeira bandeira por uma semana foi imitação da americana. Linha verde, linha amarela, aquele quadradinho com as estrelas. Imitação. A Constituição, o Brasil era chamado de Estados Unidos do Brasil. Foi uma vitória parcial dos federalistas. Mas e os positivistas ficaram quietos? Não, lutaram e ganharam a briga pela bandeira. Pegaram a bandeira imperial, mantiveram o verde dos Bragança, o losango dos Habsburgo e colocaram ali no centro o Cruzeiro do Sul, do Rio de Janeiro, na data de 15 de novembro de 1889, visto desde fora, sei lá por quem. O negócio está ao contrário, se eu levo para o céu, na bandeira você está do outro, não consigo nem explicar. Os positivistas colocam ainda o seu lema, ordem e progresso. O lema dos positivistas era um pouquinho maior,
Falar de amor, ordem e progresso já é uma síntese, e ordem e progresso tira o amor, fica o Brasil. Não, então sem amor, ordem e progresso. Isso é positivista. Trocamos um símbolo rico nessas dimensões todas que eu estou mostrando. Nós tínhamos sim as estrelas correspondentes às províncias, mas mantínhamos a cruz da ordem de Cristo, que nos dava pelo menos uma visão remota disso tudo. Olha a cruz lá que linda. A mesma que estava em muitas das embarcações que chegaram. Certo? E hoje em dia, tá, inclusive da CBF tem a cruz também, da ordem de Cristo. Deve dar sorte, não sei, deu 7-1 lá, eu fiquei em dúvida. Mas está lá. Nós temos então uma bandeira positivista. A Constituição Federalista, bandeira positivista, faltava lutar pelo governo. E o Deodoro queria destituir o hino, porque o hino tinha que mudar também, para ficar republicano. Fazem aquele concurso público, o hino que vence para ser o hino nacional, não mais imperial, qualquer coisa assim, é o atual hino da República. E se manteve a melodia, né? A melodia do nosso atual hino nacional acabou se mantendo, porque o Deodoro disse, no momento de entregar o prêmio: bom, você foi premiado, mas eu prefiro o antigo. Não ficou o antigo, porque o antigo teve duas versões, inclusive, né, da coroação. Vocês devem saber melhor que eu. Era por Dom Pedro II. É a mesma melodia com outra. A letra é muito difícil de cantar, um negócio feito para tenor, tudo. Não é fácil que nem. Depois vocês pesquisem. Depois disso, agora, o golpe, ele caminha para o positivismo no governo. Deodoro da Fonseca é colocado no poder e ele quer fazer governo técnico, bem positivista mesmo, governo técnico. E é tão técnico que ele nomeia o Rui Barbosa para a pasta de economia, e é um desastre total. Coitado do Rui Barbosa, ele tinha muito talento para escrever, para ser orador, mas para economia não é. Foi o Vélez da época lá, mas na economia. O que aconteceu? Além desse desastre específico, o parlamento começou a não concordar com as decisões do Deodoro. O Deodoro fez o quê? Mandou fechar o parlamento, né? Enfim, muito positivista isso. Quem reagiu? A Marinha, não é isso? A Marinha, leal ao imperador, mesmo que tardiamente, botou navio na frente do Rio de Janeiro. Nós vamos botar fogo em tudo se você não respeitar o parlamento. Teve outros motivos também, a revolta da Armada, são dois momentos, não é o objetivo explicar hoje, mas enfim, ele abdica. Não quero mais brincar, não vou me obedecer e vão bombardear a cidade. Ele sai com o rabo entre as pernas. Entra então Floriano Peixoto, que é chamado de Marechal de Ferro, porque além de positivista, ele deixou bombardear. Cara, era um absurdo. Os diplomatas, né, lá no Rio de Janeiro fugiram para Niterói, porque, o Brasil a marinha do próprio país está bombardeando a sua capital. E os caras correndo risco lá. Aí o Marechal Deodoro mandou fogo de volta lá, tudo, e venceu a parada. Por quê? No caso dele, foi porque ele fechou o parlamento? Não exatamente, foi porque ele teria um mandato temporário, tampão, para ele abrir novas eleições. O primeiro presidente, que segundo a Constituição da época, teria que ficar mais da metade do mandato para o vice, em caso de destituição, morte, ele fica até o final. Então o vice tinha, se não me engano, 6 meses para organizar as novas eleições. Ele fica até o final do mandato, aceita, troca a bomba com a Marinha e fica. O grupo desse militar era chamado de jacobinista, ou jacobino. Era um grupo que tentava imitar um republicanismo francês radical e que pegava em armas para se manter. Esse grupo do Floriano Peixoto era chamado também de os florianistas. Quando faziam manifestação, quebravam tudo. E inclusive depois que ele sai, porque o Brasil faz uma grande campanha civilista para tirar os militares positivistas do poder, e São Paulo ajuda muito nisso, porque São Paulo era mais federalista, lembra? E aí São Paulo consegue fazer uma sucessão de um civil, que era Prudente de Moraes, daqui de Itu. E o Prudente de Moraes sofre um atentado, mata um cara do lado. Os florianistas jacobinos tentam matá-lo. E ele estava com um guarda, eu esqueci os detalhes do nome do guarda, tudo, mas ele morre nessa ocasião. Vocês verem que era tenso o negócio.
era tenso. Prudente de Moraes consegue ficar, e dele para o Campos Salles nós temos uma política que cria o federalismo à brasileira. Não pensem que vocês vão achar livro disso, porque eu inventei agora. Eu só quis dizer o seguinte: por que eu chamo de federalista à brasileira? Porque finge que é federalista, mas no fundo eles inventaram uma política de barganha entre grupos principais de cada estado e o poder central. Para o povo, manifestação, movimento ativista, ninguém tem voz. Está fechado com cada grupinho mais forte de estado. Você finge que tem eleição, a eleição era aberta, você chegava, eu voto no tal, não votasse no tal, tomava pancada, arrebentava até a mãe do sujeito, era tudo combinado. Não vou dizer que não tinha fraude também nas eleições do Império. Eu já conversei com o Dom Bertrand, nós achamos que não há eleição sem fraude. Essa é a nossa visão. Mas havia fraude descarada para manter um grupinho no poder e um ajudando o outro. Sobretudo São Paulo e Minas, vocês devem lembrar, o pessoal chama de política do café com leite. Mas não é porque se sucediam paulistas e mineiros, isso é mentira. É porque, na verdade, paulistas e mineiros, que eram muito fortes, eles se organizam para seus aliados serem os sucessores. Uma vez alguém ligado aos paulistas, outra vez alguém ligado a Minas, não importa de onde fosse. Isso vai acontecendo até que tem um momento que eles não se decidem quem vai ser, quem vai. E aí volta um militar que, percebendo essa safadeza da República de fingir-se de federalista, ele cria uma doutrina dentro do exército chamada salvacionismo. E ele diz: vamos salvar a República das mãos desses safados que as tomam de nossa tutela. Eles nos enganam. E com esse discurso, o que faz o militar chamado Hermes da Fonseca, uma vez eleito? Ele consegue ser eleito. Ele é eleito e ele diz: não tem mais eleição para governador, eu que indico meus amigos, tá? E começa a indicar o governador que ele quer, destituindo os eleitos. Esse é o cara que lutou contra a mentira da República. O que acontece nesse período? Cara, a revolta do Juazeiro no Ceará com o Padi e Cícero lá, morte para todo lado, uma pancadaria desgraçada. Lá do sul nós temos aqueles religiosos da chamada Guerra do Contestado. Estoura tudo quanto é revolta pelo Brasil, de pessoas que não gostavam do interventor. Era uma ditadura de novo, feita por um militar de novo. Então começa com 2 governos ditatoriais positivistas. Tem um intervalo de fingidores federalistas e um governo de novo militar ditatorial. Todo mundo esquece do salvacionismo do Hermes da Fonseca, mas eu não. Então você tem aí, do salvacionismo você vai ter mais um período, que ele cai, o pessoal não gosta, foi um governo só. Depois voltam os safados federalistas, e aí, coitados, teve até um governinho melhor, eles falaram que todo mundo era safado, é exagero meu. Mas vocês repararam que a identidade se esvaiu, você já não sabe mais, porque nem o positivismo se aplica, nem o federalismo se aplica, é uma bagunça. E aí o que acontece é que aos poucos vai surgindo um outro movimento querendo contrariar essa política fingida, que eles chamavam também de política das oligarquias, ou república oligárquica, ou república do café com leite. Quem se volta contra? Militares de novo. Eram os tenentes e o movimento do tenentismo. Os tenentistas foram fazer aquelas, lembra aquelas passeatas? Senhores, isso aqui não é um discurso antimilitar. Pelo amor de Deus. Entendam que eu estou tentando descrever um desastre republicano. E os militares fizeram intervenções, muitas vezes com boas intenções, com o diagnóstico correto. Quando eles chegavam lá era um desastre. É isso que eu estou querendo dizer. Então os tenentes fazem aquela imensa, que não era nem passeado, isso aí é a coluna, né? A coluna Prestes avançando pelo Brasil inteiro. Lá em Goiás me contavam que quando eles recebiam a notícia, está vindo a coluna, eles escondiam as mulheres e o gado, porque eles chegavam comendo de tudo. Então era preciso esconder. Fingiam de heróis, né? O Carlos, o Prestes, né? Ele era visto cavaleiro da esperança. Aí falava para a mulherada de onde ele passava: não, vou voltar e casar com você. Pegava todos, não ficou com nenhuma. Ele não era tão garanhão assim, ele era mais lento. Mas o pessoal que ia com ele ia. Ele era um aluno nota 10 do exército, sabiam?
tirava nota 10 em teste físico, nota 10 em teste teórico, aluno 10. Aí ele faz esse tenentismo todo, eles conseguem fazer o quê? Quando de novo tem uma dissensão entre Minas e São Paulo. Minas e São Paulo brigam, e daí o exército quer tomar a dianteira de novo. Aí eles fazem a Revolução de 30, que empossa Vargas. Essa revolução, vocês devem lembrar, quando eu vou a Paraíba, aliás, eu vou mês que vem. Eu não sei como eu estou vivo, porque eu chego na Paraíba e diz, quando é que vocês vão mudar essa bandeira feia? Porque a bandeira deles, muita gente acha que está escrito nego. Não é nego, é nego. Está escrito nego. Por quê? Porque um presidente paulista foi eleito 2 vezes. Foi eleito Washington Luiz e depois o Júlio Prestes. Aí eles falaram, não, foi fraudado. Ó, pelo amor de Deus, todo mundo fraudou, velho. O Júlio Prestes ganhou. Aí os paraibanos que estavam associados aos mineiros tiveram o vice-presidente, na verdade era o João Pessoa, ele foi morto. Era o cara que ia com Vargas. Aí falaram, foi morto pelos paulistas, então nega o paulista. Foi morto nada, foi crime passional, pegou mulher que não devia. Ele foi morto por um paraibano, não tinha nada com o paulista aí, só chegou lá e reclamou. Vocês pensam que não? Eu peço para mudar o nome da capital e o nome da bandeira por nós paulistas. Que aquilo é um insulto. Saí vivo. E aí o que acontece? Eles fazem a Revolução de 30. A Revolução de 30, aqui no interior de São Paulo, pesquisem os idosos mais velhos, ouçam o que eles têm a dizer. O Vargas passou por aqui matando adversários, decapitando, pegando suprimentos em fazendas, detonando São Paulo. E isso também motivou a Revolução de 32. Não era só pelo ideal constitucionalista, mas que São Paulo já tinha sangrado pelo Getúlio Vargas. Getúlio já empossado com base nos militares. Ele era positivista porque o Rio Grande do Sul teve a chamada Revolução Federalista, que também foi uma luta sangrenta entre federalistas e positivistas. O Getúlio era um cara que tentava ser meio termo, mas a família dele inteira era positivista, ele tinha muito positivismo na cabeça. Ascende ao poder, faz um governo que no início parece do Hermes da Fonseca, no meio interventores, cancela a Constituição, e São Paulo se revolta e pede por Constituição e democracia. No momento em que o mundo todo estava falando que Constituição e democracia não funcionavam, porque os Estados Unidos tiveram a crise de 29 e todo mundo pensou, esse negócio de Constituição e democracia não funciona, dá crise e quebra. Tem que ser o quê? Salazarismo, hitlerismo, como é que era o cara da Espanha? Franquismo, Mussolini, fascismo, os soviéticos lá tinha que ser comunismo, e o Brasil, o getulismo. E São Paulo, não, queremos Constituição, queremos o império da lei. Muitos paulistas morreram nessa guerra, foi uma guerra muito difícil, e quando chega ao final, né, os paulistas não tem que retroceder. Nós tínhamos contatos diplomáticos com França e Estados Unidos, e estava chegando o suprimento americano, o Getúlio descobriu e impediu. São Paulo ia ganhar essa treta, meu irmão. Enfim, calma. O que acontece agora? O Getúlio acaba nomeando em 33, ou seja, a Revolução de 32, em 33 ele convoca a Assembleia Constituinte, em 34 é aprovada uma nova Constituição. Parece então que voltou a democracia, está parecido com o federalismo, não é? Durou um ano. Um ano. Por quê? Porque aquele militar que era nota 10 em tudo, que era tenentista, resolveu dar outro golpe no militar, no golpe militar, né, que o Getúlio tinha dado. Getúlio não era militar pessoalmente, deu para entender? Era um civil que foi empossado com força militar. Luiz Carlos Prestes, agora já um comunista, né, tinha já se formado como um comunista, ele volta para o Brasil e faz a chamada intentona comunista. Pegaram em armas e iam implantar o comunismo soviético no Brasil. Dura um ano o nosso experimento federalista republicano. Não era bem federalista, a Constituição era meio zoada, mas é um ano de democracia, digamos assim. Porque em 35 eles fazem essa intentona e o nota 10 em tudo faz uma cagada. Ele começa na Urca, lá um lugar impossível de você ter para onde fugir, e matando o militar. É óbvio que o resto dos militares que não era comunista ficou revoltado com eles, né? Daí surge o anticomunismo militar, o anticomunismo do exército. É um negócio meio pessoal, entendeu? Os militares, os nossos,
estudaram e se formaram para nos matar. Beleza, eles são aí, eles vencem isso tudo, aí o Vargas diz, não podemos abrir para a democracia, porque senão vão virar comunismo, então eu continuo. Aí ele continua por um tempo. A Constituição era de 34, só que é estado de sítio. É a mesma Constituição, só que estado de sítio. Vai chegando em 37, aí ele fala, pô, esse negócio de golpe comunista funcionou. Vamos inventar outro. Junto com alguns militares, o Vargas inventa um outro golpe comunista que não ia existir, e aí ele pode permanecer de 37 a 45 com uma ditadura. Que bagunça, né? Só que aí os brasileiros lutaram ao lado dos americanos na Segunda Guerra. Os brasileiros já não ouviram mais o argentino falar. Já estavam ao lado, não é, dos aliados contra o eixo. Os brasileiros venceram lá muitas tropas fascistas e nazistas. E quando não venceram, tombaram honradamente. É o pessoal da FEB. Olha como eu não estou fazendo discurso antimilitar. Eles voltam com democracia no coração. O Vargas percebe, agora eu não consigo mais inventar nada. Agora está complicado. Mesmo porque no panorama da política externa, o Brasil tinha se afirmado ao lado dos Estados Unidos contra fascismo. Então, o Vargas tinha duas opções. Bom, entre os aliados tem aquele Stalin e tem os americanos. Eu vou tentar os dois. E aí ele diz, pluripartidarismo, vamos para a democracia. E ele fala para os comunistas, não, estamos juntos, qualquer coisa. Os comunistas vão à rua gritando, queremos Vargas. Era um movimento queremista, tudo comunista. E abre-se para a democracia e o Vargas dizendo, meu candidato é esse. Quem que é eleito? O candidato do Vargas. E se não houvesse força para a democracia se implantar, ia ser o Brasil soviético com Vargas no poder. Dá para entender? Isso não é um desastre? Isso não é um desastre? Não é a história de um desastre? Enfim. Estou berrando, né? Não, tá chique. Tá chique, tá chique. Beleza. Acaba essa chamada era Vargas, é eleito Dutra, que era o candidato do Vargas, e depois é eleito Vargas. Bem, vocês sabem já como é que termina essa história. O Vargas já não consegue mais, nem os comunistas estão tão do lado dele, nem os americanos, nem os democratas, nem ele começa a sofrer pressão e inventa que só lhe resta um caminho para permanecer no poder, entre aspas, o suicídio, e ele se mantém simbolicamente no poder, e até pouco tempo atrás era a figura brasileira mais reconhecida, não é, como uma espécie de herói ou uma figura de identidade. Era o Vargas. O Silvio Santos que gostava de fazer, né? Quem é o brasileiro favorito, mais ilustre? Saía Vargas, cara. Até pouco tempo atrás. Então é isso. Ele consegue a simbologia. E depois quem sucede? JK era nacional desenvolvimentista, igual Vargas. Era uma espécie de getulista um pouco mais light. Jânio Quadros, paulista. Jânio Quadros já era doido mesmo, né? Jânio Quadros é o pessoal da direita democrática, tenta se aliar a ele, e ele faz tudo ao contrário, e aí ele também larga o poder antes de terminar o mandato. E daí temos João Goulart. João Goulart tinha sido ministro do Vargas, ministro do Trabalho do Vargas. João Goulart, o pessoal diz, mas ele não era comunista. E daí, meu irmão? O comunista é estratégico. O João Goulart ia fazer uma parte ponderável do trabalho de revolução comunizante no Brasil. Porque ele está perdendo o apoio do restante. Ele estava aos poucos radicalizando. É fato que ele estava radicalizando. E aí, nós temos quem vai nos salvar? É o Chapolin? É o exército! O povo chama e o povo realmente não vai pegar em armas. São Paulo pegou, hein? Em 32 foi todo mundo. Tinha um homem andando pela rua na época da guerra, as mulheres iam até ele, você quer uma saia? Para se envergonhar de não estar na guerra. São Paulo foi inteira a guerra. Mas aí o Brasil não teve peito para fazer isso na época, tudo bem. O exército tomou a dianteira. Aí tomou a dianteira, fez seus cortes, de repente estava a linha dura no poder, que era positivista. Vocês estão percebendo? Daí fica, né, em 64, o Castelo Branco é o castelismo.
Por quê? Porque é um mandato e ele inventou uma estratégia diferente. Não era de direita, não era democrática. Ele queria só cortar os comunistas, fazer uma intervenção cirúrgica. Teve um bunda mole aí de YouTube que gravou um vídeo dizendo que quando o professor Rafael falou no 1964 de intervenção cirúrgica, ele estava falando de uma intervenção que era para extrair as pessoas, matá-las, né? Torturá-las. Não estou falando nada disso, isso é coisa de burro, porque está em qualquer livro atualizado da historiografia sobre o assunto, até um stalinista chamado Daniel Arão. Todo mundo coloca o governo do Castelo Branco como uma intervenção, uma tentativa de fazer uma intervenção momentânea cirúrgica. Não fui eu que inventei o termo, eu só fui didático a construir a imagem da intervenção cirúrgica. Enfim, tem a intervenção, só que o Castelo é enfraquecido até fisicamente, né? Ele morre um pouco depois. Vem o Costa e Silva. Costa e Silva também fica doente, fica louco. Cara, eu não queria ser, a gente fala dele, mas eu não queria ser o governante em 1968. Quem viveu sabe. Quem é que estava lá? Em 68 o mundo pirou. Ontem eu indo para o meu hotel aqui em Itu mesmo, eu vi na parede um "é proibido proibir". Isso aí foi inventado por estudantes franceses de 1968. Está até hoje enchendo o saco. E na época, o mundo todo doido também. Estava dando, nossa, as guerras dos Estados Unidos lá. Estava dando tudo errado. No Oriente Médio estava dando tudo errado. O mundo estava louco. Costa e Silva, que era positivista, não conseguia sair da caixinha, sabe como é que é isso? Estava muito difícil de governar. Aí foi piorando a situação, ficando cada vez mais autoritário. Daí tivemos o tal do AI-5. O resto, vocês veem o filme, 1964, Entre Armas e Livros, não conta só o 64, nós contamos até o final do governo militar. Quando nós estamos para fazer uma nova Constituição em 88, porque o presidente eleito indiretamente morreu. Foi o Sarney, que era mais um do grupo militar. O pessoal morre do nada, assim, é comum isso aí na história do Brasil. Cai lá do lado da minha casa, cai avião, não é? O pessoal toma facada de um maluco que veio do nada. O outro, o avô do Aécio Neves, o Tancredo Neves, teve uma caganeira mortífera e morreu. Não é isso? Então o que acontece? Aí vem o Sarney, ele mantém muitas das políticas ligadas ao governo militar, mas vai fazendo algumas alterações. Prometeu consertar a moeda, está pior do que nunca depois. Cara, o que nós temos aí? 88, uma Constituição que foi escrita por aqueles que só reclamavam do regime militar. Um monte de socialista, social-democrata, falar que era de direita e liberal era uma vergonha absurda na época. Ou liberal, conservador era xingamento, era ofensa. Tá? Então só tinha lá muito socialista, pouco socialista, a esquerda da esquerda e a direita da esquerda. Escreveram a Constituição, uma Constituição gigantesca, cheia de detalhe, direito para todo lado, direito programático, que nem veio ainda. Um artigo sobre o colégio do colégio Pedro II. E temos aí Collor, né? Impeachment feito pelo PT, Itamar. O Itamar até que foi bom, né? Quando perguntou o melhor presidente, é o Itamar Franco, que ele teve lá o ministro da Fazenda, que foi o FHC como ministro. Ele reuniu uma boa equipe, porque ele não sabe muito de economia, ele reuniu uma boa equipe, a coisa mais ou menos estabilizou e o povo cometeu o erro de nomear o presidente da República. Aí tivemos FHC, não precisa explicar depois, né? Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Militar eleito. Agora nós temos o bolsonarismo. O bolsonarismo, eu não estou usando a palavra num sentido pejorativo. Eu votei em Bolsonaro. Eu defendi a candidatura Bolsonaro. Eu ainda defendo, eu falo na Jovem Pan toda terça, Jovem Pan Litoral Paulista. Eu escrevo nas redes sociais, sou seguido por dezenas de milhares. Eu defendo o governo. Mas Bolsonaro não é um conservador. Bolsonaro não é um liberal. Não é um monarquista. Bolsonaro é um homem que precisávamos. É um homem corajoso,
com uma família só de militar, que se sequestrasse um filho dele, azar do cara que tentou sequestrar. A gente estava lutando contra bandido, gente. É uma organização criminosa absurda, com ligação internacional total. Tu acha que a Moeda, uma filha dele é sequestrada, acabava tudo? Agora vai sequestrar o Eduardo. Então nós temos aí o homem de que precisávamos. E olha, ele ainda teve a gentileza de ouvir a rua, ouvir as redes, ouvir o Olavo de Carvalho, ouvir os liberais, chamar o papo. Porra! Tô feliz com isso. Tá atrapalhado, mas é óbvio que tá, meu. A gente chega lá, os caras ficaram décadas fazendo merda. Na verdade, desde 1889. Não é? Não tem como você chegar lá e pensar, agora vai tudo pros eixos. Cara, é muito difícil. Mas, também estou torcendo, e quando tem que criticar, também critico. Tá? Achei que já tivemos alguns erros, algumas dificuldades, mas é normal. Eu estou criticando como quem está junto. Não estou criticando como quem quer a morte do governo, o final do governo, nem nada disso. Mas se vocês querem saber, para mim, eu relatei aqui um desastre completo. Tá entendendo? Cadê o Brasil nisso aí? O que é ser brasileiro? O Vargas tentou criar. Como? Tinha um monte de imigrante aqui, ele proibiu falar língua estrangeira. Proibido falar italiano e alemão. Uau, Vargas! Aí qual foi a outra medida dele? Carnaval, promove carnaval aí. E futebol faz campeonato de um lado para o outro. Aí o brasileiro virou carnaval, o pessoal vem aqui para o turismo sexual. Futebol que eu gosto. Carnaval, eu até respeito quem gosta, mas vou ser sincero, eu odeio, não gosto. Mas carnaval tem um lado bom, até aquelas alegorias. A monarquia que é um pouco carnavalesca, né? Bem da verdade, tem um monte de paramentos, fantasias, música, etc. Mas eu não gosto. O carnaval hoje já está muito descaracterizado também, então é uma desgraça. Mas carnaval, futebol, samba. O samba foi financiado, foi ajuda. Vargas falou samba, Brasil é samba. Mas você quer saber o que foi a tentativa de construção de identidade nacional do Brasil? Assistam ao Pato Donald com o Zé Carioca. O Zé Carioca é o cara que nem anda reto, ele só anda sambando. Ele fala, o Pato Donald fica até atordoado. Aí ele fala, você já conheceu ali a Urca, já foi a Bahia, 1000 vezes. Aí o Donald responde, não. Aí ele, nem eu. Esse é o brasileiro que o Vargas tentou construir e que ficou. E será que não está faltando a gente voltar um pouco os olhos aos esforços que foram feitos com muito mais seriedade, profundidade, conexão com os nossos antepassados, inclusive indígenas, que foram os esforços imperiais? Além desses esforços, eu também creio que Imperatriz Isabel I, se fosse nomeada assim, teria ainda consertado algumas falhas na nossa visão identitária e nos nossos caminhos. Houve descaminhos do ponto de vista religioso. Creio firmemente que Imperatriz Isabel I corrigiria isso. Houve descaminho sim com a escravidão, durou tempo demais. Não foi das mãos de Isabel? Ela estava trazendo para cá, como disse o nosso amigo historiador, não é ele, é o que estava aqui, é Armando, né? Professor Armando. Ele disse muito bem, ela estava trazendo aqui ensino profissionalizante para capacitar os africanos que tinham sido escravizados e estavam aqui. Eles amavam Isabel, amavam o império. Se vocês querem saber, os capoeiras, quando falavam em república, eles batiam. Os libertos gostavam do império, eram monarquistas. Tá? E eu creio que nessa imagem, como é o início, ainda não tem a visão do africano que veio para o Brasil. Isso seria no governo de Isabel, no governo não, né? No reinado. Quem governar é o presidente do Conselho de Ministros. No reinado de Isabel I, nós teríamos isso também consertado. Nossa identidade teria se tornado mais complexa, mas sempre com base nos trabalhos anteriores. Então eu acho que o Brasil se descaracterizou na República. A República viveu politicamente um grande desastre. Culturalmente nós mal sabemos quem somos e aceitamos o esforço de Vargas sem que nós fizéssemos um esforço de dialogar a respeito, de investigar nossas raízes. E o que eu estou tentando promover com o meu ensino de história é o resgate dessas raízes, porque quando a gente restabelece a conexão com as raízes, e as raízes eu acho que nos faz remontar sim ao nosso contato com os indígenas,
Os africanos são um ramo, mas também nos leva à Europa e toda a sua tradição greco-romana e cristã. Esse resgate e a visão multifacetada e complexa é o que eu estou tentando trazer, e se Deus quiser, se possível for, creio que o Brasil foi talhado desde o início para ver a sua unidade diante de uma coroa. É a coroa que é o elemento tangível que nos dá unidade. Não é Constituição alguma. Não é Constituição alguma. Nós não somos os Estados Unidos da América. E eu até admiro os Estados Unidos da América. Para lá fez sentido sim. Nós não somos os Estados Unidos. Não adianta pensar que uma nova Constituição vai ter que ser necessário se mudar. Mas ela não vai ser um elemento unificador, simbólico. É a coroa. O Brasil foi talhado assim. E assim o Brasil vai ficar mais forte, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção. Um prazerzão estar com vocês. Aplaudir, gente? Vamos aplaudir! Avipero! Eu gostaria que vocês sentassem, mais 5 minutinhos, a gente já está acabando. Nós temos aqui o livro de Dom Bertrand para sortear, Psicose Ambientalista, de autoria